graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos dar mais uma meditação na palavra, que possamos entender mais um pouquinho a palavra do Senhor e compreendermos mais e mais do Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça de ouvir mais e mais o que está escrito nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. De acordo com a própria palavra de Deus, mostra claramente que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Toda a Escritura, irmão, foi divinamente inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, para correção, para educação na justiça, para tornar todo homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos aqui na terra para fazer toda boa obra para Deus, ser realmente filhos de Deus. Nós nascemos de pais humanos, mas nós temos um Espírito que Ele, quem nos deu, foi o nosso Pai Celestial. Nós, por um lado, somos filhos de homens. Eu, por exemplo, meu pai humano me deu essa vida, esse corpo, né? Foi gerado, meu pai coabitou com a minha mãe e assim eu vim a nascer. Mas eu também tive um novo nascimento. O dia que, pela misericórdia de Deus, Deus que de antemão me escolheu, me predestinou para ser salvo um dia, a luz do Evangelho chegou para mim e eu abri os meus olhos e fui batizado pelo Senhor. A partir do momento que eu criei no Senhor, eu fui batizado pelo Senhor. Por isso, irmão, não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus tem misericórdia de nós. Sabe, se hoje nós cremos no Senhor, foi a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. E ela se renova de dia em dia. Amém? Irmãos, tem um versículo aqui, Provérbios 6, 22. Olha só o que o Senhor nos deseja com a palavra de Deus, com a unção do Espírito. O Espírito para nos guiar. Fala bem assim, ó. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Isso é o Espírito que nós ganhamos, que nós recebemos. Então ele vai estar conosco sempre. A partir do momento que cremos no Senhor, nós agora somos guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito realmente são filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por crer no Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos irmãos de Jesus. Preciosidade. Nós somos filhos de Deus, Pai eterno. A eternidade está dentro de nós. Quando nós recebemos Cristo, irmãos, nós não morremos mais. Nós temos a vida eterna. A vida eterna não é para amanhã, a vida eterna é hoje. Hoje eu já vivo o reino. Hoje eu já vivo o reino. Eu estou dentro do reino de Deus. É algo espiritual, transcendental. Né? Não é algo dessa terra. As pessoas que não receberam o Senhor, não sei por qual motivo, não creram no Senhor, eles não veem isso. É porque é pela fé. É pela fé que eu vejo, pela fé que eu enxergo. Que hoje eu estou vivendo no reino do seu Filho e do seu amor. Por isso, quando nós estamos nesse reino, irmão, esse reino é paz, é alegria e é amor. Paz e alegria e amor no Espírito Santo. Né? Esse reino é paz, alegria, bondade no Espírito Santo. Então, nós realmente recebemos esse reino. E nós recebemos por fé. Né? Temos nossas tribulações carnais, temos no nosso corpo. Porque esse corpo aqui, irmãos, é o corpo da humilhação. Paulo já dizia isso. Enquanto estivermos aqui, estamos nesse corpo da humilhação. Mas dentro nós queimamos pelo Senhor. Aspiramos a nossa pátria. Nossa pátria não é terrena. Nossa pátria não é terrena. Nossa pátria é celestial. Nós temos uma pátria celestial. Então toda a Escritura Sagrada, ela nos leva para isso. É um manual de instrução que Deus nos dá para nós conhecermos quem é Deus, o que Ele quer conosco, o que Ele está fazendo conosco, o que Ele fez por nós. Deus, pela sua misericórdia, irmãos, Ele nos escolheu. Nós somos predestinados ao Senhor. Temos que agradecer ao Senhor. Mas hoje nós estamos aqui nesse período de tempo, de eternidade a eternidade. Deus é Deus. Deus é o Pai eterno, é o Pai da eternidade. Mas a eternidade foi ferida pelo tempo, o qual nós vivemos agora. Já vai fazer 2000 anos depois que Jesus Cristo morreu. Muito tempo, irmão. Mas a palavra do Senhor ela é viva e eficaz.
Ela é nova, todos os dias ela renova. Por isso nós, como seres humanos, devemos atentar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, devemos ler, orar a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus. Quando caminhar, ela te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. O que? A palavra de Deus. O verbo da vida. João capítulo 1, versículo 1, João fala assim: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo. Esse princípio é da eternidade. O verbo, que é Cristo, o verbo se tabernaculou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo era a própria palavra. Ele definia, ele explicava quem é Deus, né? Ele era a própria expressão de Deus. Quem via o Jesus de Nazaré aqui, há 2000 anos atrás, quem viu Jesus, viu o Pai. Certa vez, o Filipe chegou para Jesus Cristo de Nazaré, o homem, ele viu sua casca, sua capa. E Filipe falou: Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. Jesus Cristo foi e falou: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Puxa, Jesus fazia tantas obras, tantas coisas, e Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. Por quê? Porque Filipe só via a capa, né? A capa do produto, o homem, o que foi formado do pó. Ele não via o algo celestial que vinha de Jesus. Jesus era o unigênito de Deus, ele veio diretamente de Deus. Nós recebemos o Espírito, mas Jesus, ele veio diretamente do Pai. Jesus era o Filho unigênito. Ele é o Filho amado que Deus se compraz. Ele aplicou tudo que Deus é aqui na terra. Ele mostrou o amor. Enquanto nós tínhamos ali o templo ali, onde os sacerdotes faziam o sacrifício, faziam negócios dentro do templo, Jesus estava fora do templo curando as pessoas, amando as pessoas, curando os cegos, levantando os aleijados, animando os abatidos. Os processos de espírito, de tormento, Jesus curava. E se incomodava a religião da época, o judaísmo, que era para trazer o homem para Deus, mas afastava o homem de Deus. Os judeus virou um comércio, fizeram o comércio da casa de Deus. Fizeram o comércio da casa de Deus. Aquele que era para recolher os fracos, os oprimidos, não, eles afastavam. Virou um sistema religioso, um sistema que não conhecia mais a Deus. Tinha as sagradas escrituras, eles tinham as escrituras, mas eles não tinham o Senhor da escritura. Eles tinham o documento que atestava Deus, mas não tinham o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, nós possamos ter o próprio Deus. Não só a palavra, mas que nós possamos, porque a letra mata, mas o amor edifica. O amor é a vida de Deus. Jesus Cristo, capítulo 6:63, ele fala bem assim, que as minhas palavras são espírito e são vida. Que possamos, irmão, não ter somente a palavra, mas que possamos ter o espírito e vida da palavra. O conteúdo da palavra. O conteúdo da palavra é o verbo, é o próprio Senhor Jesus. É o amor. Jesus Cristo, quando estava aqui em Atos capítulo 1, versículo 1, falava claramente que ele falava e fazia. Ele fazia e falava. Jesus Cristo, ele praticava tudo que estava escrito nas Escrituras. Tudo ele praticou, ele cumpriu tudo, irmãos. Nenhum tio da lei ele deixou passar. Ele cumpriu todas as Escrituras. Toda a obra da lei ele cumpriu. Sabe por quem? Por mim e por você. Não só por mim e por você, mas por todo mundo. Hoje, pela graça, sabe o que é graça? Algo que eu não merecia, o mundo não merecia. Mas ele nos deu gratuitamente. Só precisamos hoje crer. Crer é receber. Por fé. Por fé, irmãos. Não é pelo que vê, é pelo que crê no interior. Abrir a nossa mente e falar: Senhor, eu quero. Me ajuda com a minha fé. A fé é o próprio Senhor Jesus. Ele se dispensou para dentro de nós. Hoje ele se dispensa através da sua palavra, através de comunhões com os irmãos, com pessoas que falam da palavra, que têm o mesmo espírito, que têm prazer em ouvir a palavra de Deus, em cantar a palavra de Deus. Pessoas normais, pessoas que têm o seu emprego, os seus trabalhos, né? Pessoas que têm seus momentos de lazeres, né? Momentos de diversão normal, pessoas normais.
Jesus, ele falou claramente, não peço que tire do mundo, só nos livre do mal. Do mal é da nossa carne. De pecar contra o Senhor, desobedecer o Senhor. Nós, pais, nossos filhos, quando estão se divertindo, nós nos alegramos com ele. Deus também se alegra, nós podemos nos divertir. Podemos ser pessoas alegres. O Senhor levou todas as nossas dores, irmãos. É por fé. Eu creio nisso. Ele levou todas as nossas dores. Toda maldição, Jesus Cristo levou por nós. Toda maldição, todo pecado, toda injustiça, ele de uma vez só tirou no madeiro. No madeiro estávamos nós lá. Em Jesus Cristo, o homem. Quando Jesus já está sendo crucificado, toda a humanidade está sendo crucificada. Todos os pecados, de uma vez só. Uma vez por todas. Zacarias 3,9 fala claramente. Eu, de uma vez por todas, tirarei o pecado do mundo. João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu de tirar o pecado de nós. Deus não se arrependeu, irmãos. Podemos crer nisso. Louvado seja o Senhor de uma vez só. Nós somos salvos. Judeus e gentios fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não somos salvos por obra de lei, irmãos. Não invente de querer fazer algo para Deus, algo para querer agradar a Deus, para mostrar que você merece. Nós não merecíamos salvação. Nós só merecíamos o castigo, mas o castigo que dá a paz estava sobre Ele. Ele nos deu a paz. O Senhor Jesus, Ele nos concede a paz. O Senhor Jesus nos concedeu o reino gratuitamente. Nós podemos entrar com toda intrepidez. Ele foi ao madeiro por nós. Se possível, Ele iria novamente. Ele é cheio de amor. Nós não temos amor. O amor vem dEle. É a bondade dEle que nos conduz até mesmo a arrependermos. Se nós nos arrependemos hoje, irmão, devemos dar muita graça ao Senhor, porque é a bondade dEle que nos conduz ao arrependimento. É através do seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito separado, o Espírito que separa, nos dá o arrependimento. Louvado seja o Senhor. Que possamos agradecer ao Senhor, né? Que possamos fazer que nem o salmista, lá em Salmo 143, versículo 10, da antiga aliança. O salmista já desejava isso que nós desejamos hoje. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. É o Senhor que nos guia. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. O Senhor nos ensina. O Espírito de Deus é bom. O nosso espírito não é tão bom assim. Muitas vezes temos espírito, né? Não conseguimos compreender o Senhor. Mas por meio da palavra, por meio da comunhão com os santos, com os irmãos, com aqueles que são santificados, santificado é separado, pessoas separadas. Né? Nós somos santificados cada dia. Né? Temos no nosso viver diário, em casa, nossos afazeres. Não é deixar de mão de fazer. Nós vemos claramente que Jesus Cristo era carpinteiro. Jesus Cristo fabricava, né? Produzia material, madeira, trabalhava com a madeira. Nós vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua convenção, com certeza era um soldado romano que pedia autorização para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor. Mas um dia, Jesus Cristo, pela sua presciência, pelo seu chamamento, antes da fundação do mundo, Paulo era um predestinado. Um perseguidor se tornou sendo perseguido. Ele perseguindo os cristãos, ele viu uma grande luz lá no capítulo 9 de Atos, mostra lá a conversão dele. O Senhor apareceu com uma grande luz e ele disse, quem é, Senhor? Ele clamou o nome do Senhor. Ele caiu por terra, estava com a escama nos olhos. O Senhor falou para ele, né? Falou para ele não, desculpa. Ele estava indo no caminho de Damasco. Ele entrou em Damasco, foi guiado por outras pessoas, levou ele até Damasco. Ele se encontrava dentro de um quarto. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, ressuscitado, Jesus ressuscitado, falou com Ananias, Ananias, vai até um quarto, deu o endereço para Ananias, vai lá que tem um Paulo, tem um Saulo, que é um vaso escolhido, é um instrumento que eu vou usar muito, e ele vai sofrer muito por causa do meu nome. Olha, uma pessoa que causava sofrimento agora vai sofrer por causa do nome do Senhor. Uma pessoa que perseguiu o nome do Senhor agora vai ser perseguido por causa do Senhor. Que maravilha, né, irmão? Essa é a escolha do Senhor. E o Senhor foi lá e Ananias foi. Mas Ananias retrucou,
Ananias falou, Senhor, mas não é esse que persegue a tua igreja, persegue os seus santos, persegue os seus amados santos, que prende os seus santos? Vai, Ananias, ele é o último para mim. E Ananias foi. E Ananias chegou até Paulo. Paulo, Senhor, mandou eu vir aqui. Na mesma hora que Silas não, Ananias falou, as escamas dos olhos de Paulo caiu por terra. Mas, irmão, o mais gostoso, sabe o que aconteceu, irmão? Que na mesma hora que Paulo recebe o Senhor, na mesma hora, ele já sai pregando o Evangelho, falando do Senhor, falou que teve um encontro com o Senhor. É incrível, irmão. Aí como é que ficam os judeus crentes, aqueles que receberam o Senhor? Ficaram desconfiados. Falando, ué, esse aí perseguir agora, será que não é nenhum truque? O Senhor que escolheu, irmão. Paulo. O Saulo, que era grande, se tornou o Paulo, que é pequeno. Nós vamos compreender Deus, irmão? Deus faz o que quer, Ele é o vaso. Desculpa, Ele é o oleiro, Ele cuida do vaso da forma que Ele quer. Ele é o oleiro, Ele faz uma massa, Ele molda. Essa massa eu quero ruim, essa massa eu quero bom. É Ele que é o oleiro. É a escolha dele. Tudo foi feito por causa de Deus. Nós não devemos nos gloriar, irmão, achando que foi nossa escolha, nós que escolhemos a Deus. Nós não escolhemos a Deus, é Deus que nos escolheu. É Deus que nos chamou. É isso que o mundo precisa saber. É isso que todos nós precisamos saber. Que Deus nos escolheu. Por isso que hoje nós devemos ser servos uns dos outros. Devemos servir os irmãos em amor. Não por força, por violência, mas pelo Espírito de Deus. Por isso que devemos viver no mundo como se não vivêssemos. Por isso que não devemos colocar nosso coração nas coisas do mundo. Devemos sim trabalhar, estudar, formar os nossos filhos, casar. Mas essas coisas não estão no nosso coração. Que o nosso coração possa estar o reino celestial, a pátria celestial. Nós, irmãos, somos trabalhadores de última hora. Os irmãos, os apóstolos, os profetas, eles sofreram muito por essa palavra chegar até nós. Nós somos gentios, irmãos. Nos tornamos povo pela misericórdia de Deus. Pelo endurecimento de Israel, Deus abriu essa brecha para nós. Por isso que o apóstolo Paulo se tornou pregador e apóstolo, mestre dos gentios. Por isso que Paulo veio até nós. E Paulo, de cidade em cidade, pregava o evangelho. Mas não era fácil para Paulo. Por quê? Porque ele tinha um sistema religioso que perseguia ele. O próprio sistema que conhecia as Escrituras. Falava que Paulo pregava a outros deuses, porque ele falava de Jesus Cristo de Nazaré e da ressurreição deste. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo se tornou o Espírito que dá vida. E Paulo pregava sobre isso. Paulo tinha clareza sobre isso. Paulo desfrutava do Senhor. Ele conheceu as insondáveis riquezas de Cristo. Ele desfrutou o máximo do Senhor. O Senhor preparou Paulo, como o Senhor também está nos preparando para a sua manifestação. Por isso, irmão, o dia que se chama hoje, todos os dias, o presente, esse presente que o Senhor nos deu, esse dia, que nós possamos viver no reino de Deus, no reino de Deus do seu amor. O reino de Deus não é questão de aparência, não vem por aparência. O reino de Deus está dentro de nós. É convicção, é fé. Fé na palavra do Senhor, ler a palavra, ouvir a palavra com fé, tomada com fé, pesquisar a palavra, se de fato é assim mesmo. E amar os irmãos, servir os irmãos. Servir os irmãos, estar disposto a servir os irmãos, pelo menos. Não é sair agora, querer fazer muitas coisas para mostrar, entre aspas, serviço para Deus. Nós não precisamos mostrar serviço para Deus. Não é verdade? Nós não precisamos. Deus não é servido, irmão, por mãos humanas. Deus não necessita de nós. O que nós podemos servir é os irmãos que são físicos, as pessoas que estão à nossa volta. E os irmãos, não é só esses que estão congregando conosco, que estão perto de nós. Os irmãos são esses que também ouviram já a palavra de Deus, que possamos ter comunhão com pessoas diversas, de vários lugares. Nós não apoiamos somente os irmãos que estão ali, que pensam igual a nós, não. Temos que ter comunhão com outros irmãos, com outras pessoas, que pensam diferentemente de nós, mas que o amor de Deus possa chegar tanto a nós como a eles. Não é verdade? Possamos, que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar. Que as orações de Paulo possam chegar no nosso entendimento, no nosso coração.
que seja iluminado os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver quem é o nosso Senhor e quanto amor Ele tem nos dado. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, para mim. Dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, e a prazer a Cristo assim. Vida de orar sem cessar e de se